Então, achamos de grande importância separar esse culto de ensino para a gente falar um pouquinho sobre a chácara de recuperação. A igreja hoje ela faz parte direto, da chácara, e muitos às vezes não têm conhecimento do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa forma de trabalhar, da nossa forma lá no sentido do tratamento de cada acolhido. Então achamos de grande importância separar esse culto de ensino para explicar, falar um pouquinho sobre, deixar a igreja avisada e dar oportunidade também para a igreja, que são vocês, tirarem dúvidas, perguntarem. Passei pelo desafio hoje, eu e a Bruna me ajudou a fazer os slidezinhos, Não dá para fugir do padrão. Tá todo mundo me ouvindo bem? Parece que eu estou falando dentro de um vidro, assim. A Carol está dizendo que é a minha voz, que não tem o que fazer. Triste, né, irmão? Então eu queria começar falando, antes de eu começar, nós vamos repartir esse momento em duas etapas. Eu vou começar falando, depois o missionário Felipe vai dar continuação. Então talvez vai ter alguns assuntos que eu não vou falar, e que quando eu acabar de falar você vai ter algumas perguntas sobre estes assuntos que eu não falei. Espere, o Felipe vai falar, talvez no ele falar ele vai esclarecer as suas dúvidas, e daí no final, depois que o missionário Felipe concluiu o que ele tinha a falar, então nós vamos abrir para perguntas, e você vai poder então esclarecer as suas dúvidas. Tá certo? Pode passar aí, Gugu. Eu nem vou arriscar aqui, porque eu sempre vejo o pessoal clicando e clicando. Queria começar falando um pouco sobre o nosso dia a dia. Pode passar mais um? Não sei se todos estão enxergando bem. O pessoal lá do fundo lá está enxergando? Bem melhor. Então, esse é o nosso cronograma diário, Nós temos esse cronograma bem explícito lá na parede. Tem os horários lá, tá, pessoal? Aqui a gente não achou por necessário colocar, porque eu vou estar aqui falando sobre isso, tá? Então, hoje, o nosso despertar é às 7 horas da manhã. Todos os dias, 7 horas da manhã, o som é ligado, e os meninos despertam, então, ao som de louvores. Despertam, então depois eles têm 15 minutos para descer. Depois eu vou explicar o porquê, assim, de algumas coisas, tá? Eles têm 15 minutos para descer. Quem conhece o prédio lá sabe que o prédio tem 2 andares, Então os dormitórios são em cima, eles têm 15 minutos para descer. Então o próximo é o TSD, que é o tempo a sós com Deus, Que é um tempo de meditação que funciona das 7h15 até as 7:45. Temos um tempo para orar, para meditar na palavra, e às 7:45, então, é desligado o som e a gente compartilha o provérbio do dia. Para quem não sabe, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, e dá um certinho para cada dia do mês, Claro que o mês que é dia 30, a gente pula o 31 e vai direto para o primeiro, Se eles passarem dos 15 minutos, tem um obreiro lá, um monitor, Os caras top lá, Admilson, Marlon, Cleider, para dar uma pisadinha ali, Ô querido, tu passou 15 minutos hoje, amanhã tu tenta dar uma acelerada. Por quê? Depois eu explico por quê, tá? O nosso próximo passo, depois do TSD, é o café da manhã, que é às 8 horas. Das 8 às 8:30 é café da manhã. Às 8:30, os meninos vão para as atividades, tá? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre as atividades. As atividades, elas funcionam das 8:30 até as 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, o monitor lá responsável pelo dia, de coordenar, de dar direções, de supervisionar, ele vai em cada setor. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os setores também.
e ele dá o amém para os meninos então param com as atividades e vão para o prédio. E às 11 horas, então, tem o grupo, que é quando a gente senta, toma um chimarrão, troca uma ideia sobre como está o nosso dia, sobre como está sendo, conversa diversos assuntos. Depois do grupo, então, tem o almoço ao meio-dia, tá? Depois do almoço, então, tem um intervalo até 1h30, que é um tempo, por se dizer assim, livre, onde os meninos podem subir para os dormitórios, dormir um pouco, podem ficar lendo um livro, às vezes a gente joga um futebol, pode passar aí. Depois, a 1h30, o som é ligado novamente para que a gente se reúna, e tem o que a gente chama de momento palavra, mas facilitando, um culto, tá? Que é quando alguns irmãos da igreja vão lá, semanalmente, né? Para ministrar uma palavra. O Thomas hoje ministrou lá, quarta-feira vai o pastor Nilton, quinta-feira vai o pastor Samuca. Cadê o Samuca? Não tem para bater, né? Vai o Samuel. Depois desse momento palavra do culto, que vai em média ali da 1h30 até as 2h, então vai novamente para as atividades até as 5 horas da tarde. 5 horas a gente toma um café da tarde. Após o café tem o banho. O banho lá é cronometrado, irmão. Entrou no banheiro, cronômetro começa. Em 4 minutos a gente bate, em 5 minutos tem que estar saindo. Me diz aqui, quem aqui consegue tomar banho em 5 minutos? Sim, entrou no chuveiro, começa a contar. Tem uns caras rápidos aí, cara. Cleider, por que tem que ser 5 minutos? Depois... Aí a gente supervisiona, ver se ficou bem limpo, tá, irmão? Depois do banho tem novamente um grupo, onde a gente senta junto, conversa, faz até algumas brincadeiras. Depois vai ter alguma atividade definida pelo obreiro responsável que está lá. Não tem uma atividade certa nesse intervalo, entre o grupo e a oração para ir dormir, tá? O silêncio ali é o ir dormir, tá? Só para deixar de aviso. Então, ali nesse intervalo vai ter alguma atividade definida pelo obreiro, tá? Atividade essa que às vezes é uma palavra, às vezes a gente faz o PCA, né? Trazemos uma palavra. Alguém sabe o que é o PCA? Alguém não sabe o que é o PCA? Tem uma galera que não sabe o que é o PCA. Todo mundo sabe o que é o PCA? PCA, gente, a gente fazia na célula. Tem alguns líderes jovens que eu acho que ainda fazem, que é pergunta, compreenda e aplique. Então, a gente traz um texto da Bíblia, faz perguntas diversas, depois a gente compreende, depois, então, a gente acha uma forma de aplicar tudo isso na nossa vida, tá? E outras atividades, às vezes é colocada alguma pregação. Depois, 9h30, 15 para as 10 por ali, se está sendo feita essa atividade, e tem-se, então, um momento da oração. Foi eu que passei? Meu Deus, volta aí então que eu apertei no botão errado. Está funcionando, viu? Volta aí, Gugu. Aí. Volta de novo. Depois então tem a oração, onde a gente reúne ali, dá as mãos e bora dormir, tá? 10 horas é silêncio mesmo, tá? Precisa fazer silêncio. É ficar quietinho, tá? E se o cara não consegue dormir, ele vai ter que ficar em silêncio, tá? Pode passar aí agora. Então, como eu falei das atividades, né? As atividades, elas funcionam das 8h30, meu Deus, a hora voa. Das 8h30 da manhã até as 11h, depois das 2 horas da tarde, então até as 5. Lá é definido por setores. Pode voltar, Gugu, um pouquinho. Então, nós temos alguns setores, só umas 6 no total, que é a horta, tá? Que é aquela primeira fotinha ali que vocês estão vendo. Aquela dali, aquele lá é o Rafael, ó. A horta, tem também os animais, pode passar. Tem a marcenaria, esse cara aqui bonito aqui sou eu. Tem a roçada, que é a limpeza do campo, tá?
Tem a cozinha e tem a limpeza do prédio, tá, pessoal? Vou dar um tempo para o Fabiano parar de rir aqui, tá? Esses são os setores. Cada acolhido vai para um setor desses, às vezes mais de um, tá? Então, lá nós temos os supervisores do dia, né, que hoje são o Admilson, o tio Enio, e eu e o Marlon ajudamos eles nesse sentido. Que eles são o responsável desde o despertar até a hora do silêncio. E eles supervisionam, então, cada setor, tá? No trabalho, nas atividades, eles supervisionam a ordem, a excelência e a produção. No trabalho, a gente dá uma puxada mesmo nos meninos, tá? É supervisionado também a espiritualidade, tá? Que é a leitura da palavra, que é tempo de oração. E a disciplina, que é a organização, tá? Que é a organização, que é a questão dos horários. Então, vocês viram que eu citei 3 coisas que são supervisionadas, sendo elas trabalho, disciplina e espiritualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual dessas vocês acham mais importante, por se dizer assim? Trabalho, disciplina ou espiritualidade? Quem acha que é espiritualidade, ergue a mão. Espiritualidade. Quem acha que é trabalho, ergue a mão. E quem acha que é disciplina? A galera tá fiada, né? Eu já falei isso outras vezes aqui. Cara, a disciplina a gente considera, vamos dizer assim, o mais importante, tá? Isso, trabalho, disciplina e espiritualidade, valeu, a gente chama de o tripé da recuperação, tá? Trabalho, disciplina e espiritualidade. Cleider, por que a disciplina é o mais importante? Porque se eu não tiver a disciplina, eu não tenho a espiritualidade e nem o trabalho. Por quê? Porque hoje eu estou cansado demais, eu não vou ler a Bíblia, indisciplina. Hoje eu tive outros afazeres, fui convidado para ir em tal lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é só para os alunos lá, tá? Isso é para a sua vida. O maior inimigo que eu, Cleider Jonas, considero da oração, do TSD, é a indisciplina, a falta da disciplina. Porque é muito fácil de tu colocar outra coisa no lugar de Deus, é muito fácil. Então, a gente trabalha com esse tripé da recuperação lá na chácara, que é trabalho, disciplina e espiritualidade. Nós temos bastante regras lá, os meninos, eles precisam, a gente ensina eles a ser transparentes. Hoje, cada acolhido tem um conselheiro, tem alguém que acompanha, tem um discipulador, como você queira chamar, tá? A gente preferiu não dar esse título discipulador, porque a gente entende que isso exige uma certa responsabilidade, até para gerar já uma cultura desde cedo nos meninos. Então, a gente chama de acompanhamento e dizemos para eles que eles podem se tornar discípulos, mas vai depender da resposta que eles dão para o acompanhamento. Deixa eu dizer outra coisa para você, isso é para a igreja também, tá? Então, tem bastante regras, os meninos eles precisam dar satisfação de tudo. Tudo, uma fruta que vai apanhar no pé, se vai subir no segundo piso, se vai entrar na cozinha, tudo precisa dar satisfação. Tudo que você imaginar lá dentro precisa dar satisfação. Lá é proibido doar. Eu queria sentir de dar o meu boné, tem que pedir satisfação. Eu posso emprestar essa camiseta? Depende, vamos analisar. Então, tudo precisa dar satisfação, tá? Tem bastante regras. Por quê? Pode passar aí? Porque uma organização externa gera uma organização interna. Tá certo? Escreve aí no seu caderninho aí. Uma organização externa vai gerar uma organização interna, tá? O nosso interior, ele é afetado diretamente pelo nosso exterior.
Queria falar um pouco sobre dependência química, não posso deixar de falar. A dependência química hoje ela é considerada uma doença, gente, uma doença incurável. Mas, Cleider, Jesus ele não levou sobre si as nossas enfermidades? Sim, irmão, mas continua tomando Coca-Cola, sim, e comendo bastante gordura e açúcar, e você vai desenvolver uma doença que Jesus já tinha levado sobre ele, mas você tomou posse dela de novo, irmão. Então, a mesma coisa é a dependência química. Quantos aqui conhecem o Nivaldo? A maioria aqui conhece o Nivaldo. Irmão precioso, esteve com nós, agora está morando com o pai dele em Barra do Sul. O Nivaldo ele está de em pé faz 7 anos. Mas se ele começar a vacilar em coisas pequenas, ele vai recair, vai ou não vai? Se ele começar a ir lá na boca, lá, falar de Jesus para os traficantes, corre o risco dele recair ou não corre? Corre, mas Jesus não libertou ele? Jesus não curou ele? Curou. Da mesma forma que ele nos libertou do pecado, mas nós ainda somos tentados, não somos? Então, por que dependência química é considerada uma doença incurável? Porque eu nunca mais vou conseguir apagar da mente da criatura, do indivíduo, a sensação e o prazer que a droga trouxe. Por isso que ela é considerada incurável. Assim como a diabetes, certo? Alguém que tem diabetes pode viver uma vida normal ou não pode? Pode, cara. Só que ele vai precisar tomar cuidados. Você está entendendo? Ele pode casar? Pode. Ele vai poder ter filhos, ele vai poder... Cara, ele vai poder ir a Gramado comer um fundi. Ele vai poder ir no shopping, olhar... como é que é o nome do filme lá que está para sair lá dos... Os Vingadores. Vai, cara, ele vai poder viver tudo isso. Mas se ele vacilar em alguns cuidados que ele precisa ter, ele vai sofrer uma recaída. Você está entendendo? O diabético. Se ele começar a comer bala, comer doce, se ele não seguir as orientações de um profissional médico, ele vai ter recaídas. Então hoje, gente, o que a gente tenta gerar lá nos meninos? Um novo estilo de vida, uma mudança nos seus comportamentos. Afetando o comportamento, a gente acaba conseguindo segurar, vamos dizer assim, a dependência química. Mas se ele sair de lá e ele não tiver uma mudança nos seus comportamentos, ele vai acabar voltando a usar droga. Ele vai acabar. Então, é necessário que haja uma mudança nos seus hábitos, uma mudança no seu estilo de vida, e isso não só para eles, para nós, né? Porque se a gente não mudar o nosso estilo de vida, nós também vamos voltar para onde nós estávamos, de onde Jesus nos tirou, certo? Então, a gente trabalha essas coisas bem forte, trabalho, disciplina e espiritualidade, tem bastante regras, e a gente entende que se a disciplina faltar, a espiritualidade vai faltar, o trabalho vai faltar, e ele vai acabar removendo alguns muros de proteção que mantinham ele longe da dependência química. Queria pedir para alguém trazer um copo d'água, por favor. Então, gente, a dependência química, ela desenvolve falhas no caráter, poderosas falhas. O cara pode ter sido criado numa família com muitos princípios, um pai e uma mãe que ensinaram tudo correto, mas quando a dependência química entra, ele acaba desenvolvendo falhas de caráter, falha nos seus comportamentos. E o pai que ensinou ele a não mentir, aquele ensinamento acaba ficando para trás. Ele começa a mentir, se torna alguém mentiroso. O pai que ensinou ele a não roubar, esse ensinamento também já fica para trás, ele começa a roubar, começa a mexer no que é dos outros. Ele se torna alguém irresponsável, por quê? Porque até ontem ele só usava, só fazia uso, agora ele já faz outra coisa, ele já faz o abuso, porque ele já está desenvolvendo a dependência química.
Então hoje ele não foi trabalhar, porque essa noite ele foi até tarde usando droga. Ou hoje ele até foi trabalhar, mas ele chegou atrasado. Meio-dia ele foi para casa, tinha o expediente ali, o horário do almoço, mas ele não voltou de tarde para trabalhar. Sexta-feira ele recebeu, sabia que o dinheiro estava na conta, cara, já nem foi trabalhar, ou foi trabalhar só até meio-dia. Você está entendendo? Então assim ele vai desenvolvendo falhas no seu comportamento, falhas no seu caráter, nos seus hábitos, e é isso que a gente vai tentar mudar lá dentro da chácara. É isso que a gente vai tentar mudar, dar a ele um novo estilo de vida. E aqui entra o grupo de apoio, a importância do grupo de apoio. Pode passar aí isso. Hoje nós temos, né, o grupo de apoio que funciona aqui em Santo Antônio. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, a gente está reunido aqui. Eu queria pedir para aqueles que auxiliam no grupo de apoio, se quiserem ficarem de pé, eu queria honrar esses amados diante da igreja. Quem mais? O Quinho e a Regiane não vieram hoje? Tem o Quinho e a Regiane também, tá? Obrigado, podem sentar. A gente está aqui, então, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Esses, como vocês viram, são os líderes, vamos dizer assim, né? Porque, nossa, nos ajudam demais no grupo de apoio. Queria realmente honrar cada um de vocês diante da igreja. Cleider, por que o grupo de apoio é tão importante? Vocês lembram que eu falei da espiritualidade, do trabalho e da disciplina, das falhas de caráter? O que acontece? O irmão vai lá para dentro da chácara, tá? Ele se tornou alguém irresponsável, indisciplinado, e agora ele vai lá buscar uma ajuda. Então o cara acorda às 7, ele tem 15 minutos para descer. Se em 15 minutos ele não desceu, tem um monitor lá, ô querido, 15 minutos, vamos lá? E tudo é assim, tem horário, tem que ter horário para as coisas, tem horário para dormir. Se 10 horas o obreiro, o monitor, ouviu conversa lá no quarto, ele vai lá e diz, ó galera, já foi dado o amém, vamos dormir? Lá ele vai aprender a lavar as roupas dele, lá ele vai aprender a fazer comida, lá ele vai ter que passar por todos os setores, e se ele não sabe fazer alguma coisa em algum dos setores que a gente tem lá, que é cozinha, limpeza do prédio, horta, animais, marcenaria e campo, ele vai aprender. E se ele não quiser, daí lá não é lugar para ele, daí nós vamos ter que pedir para ele se retirar e ligar para a família, para que a família então direcione ele a outro centro de recuperação. Você está entendendo? E daí qual o problema? Lá ele então aprende a ser alguém disciplinado, certo? Disciplinado, alguém que se autodisciplina. Só que o Magrão, ele concluiu o tratamento e veio para casa, ou veio de visita em casa. E daí a mãe, cara, tadinha das mães, cara. Cara, as mães merecem a salva de palma, cara. Não precisa bater, tá? Cara, as mães são demais. Os caras vêm em casa e daí a mãe, coitada, cara, ela quer dar comida a tempo e a hora, quer dar a cama arrumada, roupa lavada, dobrada, passada, cheirosa. Você está entendendo? O cara, tadinho, né? Ele tá lá, cheio de regra lá, e daí ele vem em casa, deixa ele ficar meia hora no chuveiro. Lá já é só 5 minutos. Você está entendendo? E daí sabe o que a família está fazendo? Colaborando para que ele permaneça na droga. A família está colaborando para uma futura recaída, muitas vezes. E a família, cara, ela é chamada de codependente. Tá? A codependência a melhor definição que eu vi de codependência foi a família que deixa de viver a sua vida para viver em função da vida do dependente. Então, gente, as famílias elas precisam muito de ajuda e nós temos casos assim, ó, de pais muitas vezes que tentando ajudar o seu familiar, dando ali um motivo para ele parar de usar droga. Sabe o que fez? Deu um carro para ele. E ele foi na boca e trocou por droga. Daí, coitado, vai lá, troca o celular, né? Ele precisa ter um celularzinho, eu vou comprar um celularzinho para ele. Daí vai lá e compra um celular. Coitadinho, está precisando de um tênis. Vai lá, eu vou dar um tênis para ele. Não, cara, deixa de chinelo.
A hora que ele trabalhar, ele vai comprar um tênis. E talvez vocês estão olhando para mim e estão pensando assim, Cleider, como tu é duro. Não, cara, eu não sou duro. Ontem, eu tive na rodoviária e teve um morador de rua, chegou e me contou uma história, coisa mais linda, assim, me pedindo umas moedas. E eu chamei ele de canto, abracei ele e disse, querido, essas moedas não vão mudar a tua vida. Se eu te der essas moedas, eu vou colaborar para que tu permaneça morando na rua. Por quê? Porque enquanto ele tem alguém pagando lanchinho, almoço e dando umas moedas para ele sobreviver na rua, por que ele vai sair da rua? É ou não é? E a mesma coisa é dentro de casa, as famílias com os dependentes. Enquanto elas estiverem abrindo as portas, cara, eu nunca vou me esquecer da história que o Felipe contou, o missionário Felipe, que ele bebeu uns tragos a mais e a mãe dele tinha avisado ele, se tu chegar em casa bêbado, ele não era convertido, tá, igreja? Ele era piá, tá? Perdão, Felipe. Não, eu estou falando isso porque ele já falou isso de púlpito aqui, tá, gente? E ele chegou em casa e a mãe dele tinha avisado, ó, se tu chegar em casa e eu sentir cheiro de álcool, tu vai dormir na rua hoje. E ele chegou em casa, ela sentiu o cheiro de álcool e ela fechou a porta. Não, tu não vai entrar. Sabe qual é o problema das mães? Ela diz assim, ó, tal hora tu tem que estar em casa. Daí ele chega 2 horas depois, gastou lá o que tinha lá na droga, ou nem volta, ou chega só de madrugada, e ela vai lá e abre a porta. Por que ele vai parar de usar droga? Não tem motivo nenhum, vou continuar usando droga, está confortável para mim. Minha família está me suprindo as minhas necessidades. Né? E algo que eu aprendi com o meu discipulador, pastor Fabiano, que ele está lendo um livro lá muito top, eu acho que até já terminou agora, é que a dor, ela é fundamental na reconstrução do caráter. Eu vou continuar então, porque senão, já viu, né? Não vou conseguir falar tudo. Meu Deus, cara. Eu não podia deixar de honrar os líderes lá da chácara, tá? O Marlon, o Admilson, o Tio N e o Felipe. Estou me sentindo muito honrado, irmãos. Estou me sentindo muito honrado. Tá? Esses homens, eles têm tocado o trabalho. Tá? Muito obrigado pelos... Hoje, cada um ocupa uma função fundamental lá. Adivinha qual função o Marlon ocupa? Roça, né, cara? Capaz que o Marlon ia ocupar outra coisa. O Marlon, então, ele é responsável pelos animais e pela agricultura, tá? O Admilson, ele é líder da cozinha, e ele é um dos supervisores do dia. O tio Enio também, tá? Ele lidera a marcenaria hoje, que é um setor muito útil dentro da chácara. E o Felipe cuida de toda a parte burocrática ali. Pode fazer com calma, vou liberar semana que vem para vocês continuar, para fazer com não ficar muito corrido. Daí semana que vem vocês encerram sobre esse assunto, tá? Posso avisar o pessoal? O Fabiano veio aqui e me avisou agora que vai liberar semana que vem para o Felipe fazer a parte dele. Tá, galera? Porque realmente é muito corrido em um culto de ensino só, é muita coisa e a gente quer deixar a igreja bem informada, tá? Então, semana que vem a gente vai estar aí de novo, tá? E vamos poder aí certamente trazer com mais clareza aí, assuntos a respeito da chácara, tá? O Felipe, então, como eu falei, cuida de toda a parte burocrática, administração. E era isso. Então, gente, acho que ficou bem claro ali a respeito do nosso grupo de apoio, tá? Se você conhece alguma família que tem algum caso de dependência, direcione ela ao nosso grupo de apoio, ou até mesmo alguém que tem problema com droga, né? Porque o nosso grupo, ele trabalha com dependência e codependência, não é só com família, é com dependência também, tá? E a gente quer poder dar esse apoio e servir com o grupo de apoio à cidade.
E agora, então, tem novidade aí chegando, pode passar aí, que é a reintegração na sociedade, tá? Aquele dali é o Jefinho, tá? Para quem não conhece ele, aquele moço lá, Jefinho. Ali é uma foto da formatura dele. O Jefinho hoje ele está morando em Santo Antônio, ele congrega lá na célula do Alain, é isso? Continua sendo acompanhado pelo missionário Marlon, que era quem acompanhava ele na chácara, e hoje ele já está trabalhando. Ali ele está trabalhando, é de um irmão da igreja, tá, a empresa. Abriu, né, essa porta para ele lá, e ele abraçou, e realmente é um guri empenhado, esforçado, está se dedicando nas coisas de Deus, e a gente quer continuar dando esse apoio para ele, tá? Para eles, né? Que é através da reintegração na sociedade, né? Para quem não sabe, né, o pastor Norton ele foi em missão, ele está na África, depois vai ir para a Índia, né, se tudo der certo, e ele concedeu a casa dele, para a gente poder fazer um trabalho lá, que seria o final do tratamento da chácara, tá? Então, um casal bênção aí da igreja aí se dispôs, que é o Thomas e a Ana Alice, tá? Eu queria honrar eles também, se eles puderem ficar de pé aí. Obrigado, Thomas e Ana Alice. Eles vão estar morando lá na chácara, tá? Lá na casa. Cara, quem sabe é de Deus, né? Vai saber, né? Eles vão estar morando lá na casa, lá então, tá? E os meninos, então, saindo da chácara, eles vão lá para essa casa, tá? Onde o Thomas e a Annalise vão morar. A casa foi dividida, vai ter uma parte para os meninos e outra parte onde o Thomas e a Annalise vão morar. Quando eu cheguei na igreja, o pastor Norton morava ali no Pindorama, numa casa de aluguel ali, e ele dividiu o espaço da casa dele, e morava lá o Jefinho e o Rafael. Acho que o Michael, chegou a morar lá também, né, Michael? E eles fizeram um trabalho assim, da mesma forma que nós vamos fazer agora. É um trabalho, é simples, mas a gente entende que é de grande importância, né? Os meninos, eles vão morar lá. Não vai ser como lá na chácara, é óbvio que vai ter algumas regras, sim, porque uma casa sem regras dá bagunça, tá? Eles vão ter muito mais liberdade, eles vão, claro, dando satisfação para o Thomas, mas eles vão congregar aqui, vão participar do culto de ensino, vão participar do grupo de apoio na quarta, vão participar das células, né? Vão ser discipulados, vão participar dos cultos jovens e vão participar do culto de celebração. Então eles vão estar 100% aí ativo na igreja, vão ter aí quase todos os dias da semana ocupados, e é essa mesma a nossa intenção, realmente, ocupar a mente deles com as coisas do Senhor, para que a droga novamente não tenha acesso, né? E eles vão arrumar um trabalho, nós vamos ajudar eles a arrumar um trabalho, vamos ajudar eles na parte de fazer currículos, direcionar eles até algumas empresas que a gente conhece. Tem alguns irmãos da igreja aí, como a gente viu ali do Jefinho, né? Que já, vamos dizer assim, estão dispostos a dar oportunidades, né? Se você, porventura, é empresário ou lá na sua empresa, lá você consegue lá sugerir isso, seria muito bom, vai nos ajudar bastante, tá? E então nós vamos também ajudar eles na administração das finanças. Por quê? Porque o grande problema do dependente químico, na maioria das vezes, é o dinheiro, né? Muitas vezes é o dinheiro que acaba levando ele a uma recaída. Às vezes está bem, e na primeira oportunidade, quando pega ali uma determinada quantidade de dinheiro, então acaba aí tendo a indesejada recaída, né?
Pode passar aí, Gugu? Muito top, né, a carinha? Fera, né? Cuidados, volta. Cuidados que se deve ter, tá? Agora, mais voltado assim para a igreja. O que que acontece? Os meninos hoje, eles vêm nos cultos. A igreja está uma vez por mês com nós lá no Galeto. E tem alguns acolhidos que quando chega ali num determinado tempo do tratamento, que eles podem já sair de visitas, que seria com 6 meses, eles ficam 6 meses fechados, e após então eles podem sair na primeira visita deles. Então tem alguns irmãos que acolhem, né, os nossos acolhidos lá, na sua casa, né, em um final de semana, para que eles possam então sair nas visitas, porque alguns não têm família, outros têm, mas a família mora longe, ou outros o cara ali não está assim, 100% para ir lá na cidade onde ele morava, ficar com a família, às vezes aquele ambiente doente, ambiente pode trazer uma recaída, então a gente acha por melhor mandar ele para a casa de um irmão. Tem irmãos aí que eu queria agradecer, não vou citar os nomes para não esquecer de ninguém, mas que estão sempre dispostos aí, abrem as portas da sua casa aí para receber. Realmente, gente, muito obrigado, isso é de grande importância, de grande importância. E a gente entende que a igreja precisa ser avisada dos cuidados que ela deve ter, né? Por quê? Porque tem assuntos que não se conversa com alguém que está em tratamento. Eu sempre digo para as famílias, né? Por exemplo, a mãe chega lá na comunidade terapêutica, ou o pai, e se queixa assim para o acolhido. Pois é, a gente fez um esforço para vir aí, a gente está muito apertado, assim, então o dinheiro assim foi só para gasolina, e daí o cara já se sente assim um estorvo, assim. Cara, eu vou embora, cara, minha família está apertada lá para vir me visitar, está difícil a coisa, eu vou até arrumar um trabalho para poder ajudar eles. Cara, às vezes a intenção não é essa, a intenção é sair e usar droga, mas é uma boa desculpa para ir embora, é ou não é? Então são alguns cuidados que a igreja deve ter. Uma das coisas que eu queria falar agora, das visitas lá, isso eu parei de falar lá, porque a gente entende que é um assunto que constrange, a nossa intenção não é constranger ninguém, mas é realmente avisar para que haja um cuidado, que é a respeito das vestes, principalmente das mulheres, né? Principalmente não, né? Praticamente só das mulheres. Mas a gente recebe homens lá que têm muitas vezes problemas com homossexualismo, então os homens também têm que se cuidar aí, né? Mas, gente, é principalmente das mulheres, e isso agora, eu não quero falar apenas a respeito da chácara, mas eu quero falar de uma vida cristã. Porque, cara, tem mulher que se tu olhar para a roupa dela, tu não diz que ela é crente. Desculpa dizer isso, irmãs. Eu sei que nem todas precisam estar ouvindo. Essas camisetas da igreja aqui, gente, me perdoa se tem alguém aqui, tá? Eu nem cuidei isso. Mas elas são, irmãs, por favor, me entenda, não fique braba comigo, tá? Eu não estou falando de você. Mas elas são para usar por fora da calça, tá? Não é por dentro, já foi feito mais compridinha para, né, tapar ali, tá? Então, irmã, porque, cara, misericórdia, me perdoa, eu não estou julgando intenção, tá? Talvez a sua intenção não é essa, mas eu estou olhando para certas determinadas atitudes. Mas tem irmã que às vezes vem com umas calças coladas e daí coloca a camiseta para dentro, que a impressão que ela passa é que tipo assim, cara, eu estou fazendo para mostrar a bunda mesmo. E eu já conversei com irmãos, cara, que me disseram assim, cara, eu estou cuidando para sentar só lá na frente, porque se eu sentar lá atrás eu peco. E daí eu penso assim, cara, meu Deus, isso precisa ser falado. Porque às vezes as irmãs, elas não têm noção da dificuldade que os homens têm. Elas julgam os homens por quem elas são. Então, como elas não têm dificuldade, tanto faz passar um cara ali sem camisa ou não, ela vai achar até, ui, que nojo, né? O pastor Norton que diz, né? Nem sei se eu posso falar isso.
Não, mas o pastor Norton diz assim, ó, se tiver um bando de homem, tu disser assim, ó, olha lá uma mulher pelada, sei lá, os homens tudo, aonde? Se falar, olha lá um homem pelado, as mulheres, ui, vira o rosto e tapa e tenta. Então eu acho que elas julgam os homens por quem elas são, tá entendendo? Então como elas não têm essa dificuldade, tudo bem que algumas têm, mas elas julgam os homens por quem elas são. Então os homens então também não têm dificuldade, então eu posso, né? Tá entendendo? Então são alguns cuidados que precisa ter, principalmente lá na chácara, onde chega meninos novos lá que não são convertidos, e que você, muitas vezes já aconteceu de terminar uma visita, e a gente ter que estar cortando lá conversinha de menino que estava conversando sobre a calça da irmã, sobre o decote da irmã, tá entendendo? Então tem que cuidar. Vocês viram que eu estou pegando, tá entendendo? A culpa é do Fabiano, gente. Tá entendendo? Outro problema que a gente tem enfrentado é sobre os casamenteiros. Eu nem vou citar nome, mas vocês sabem quem são. Quem é? Né, boa? Boa! Cara, cuidem, tá? Eu sei que a intenção é legal, mas cuidem. Porque, às vezes, a gente tem que estar desconstruindo algumas coisas que os casamenteiros construíram. Tá entendendo? Ah, Fabiano, tu me racha, cara. Então, gente, assim, ó, cuidem o que vocês conversam, tá? Às vezes, ficar falando muito sobre o final do tratamento. O que tu vai fazer quando tu sair de lá? Tu pensou em voltar para a tua cidade? Tu pensou em ficar morando aqui? Essas coisas, às vezes, são estimuladas na hora errada e acaba, muitas vezes, fazendo o cara abandonar o tratamento. Agora eu vou ficar concentrado para não falar, tá entendendo, e não vou falar o que eu tenho para falar, cara. Né? Então, são cuidados que se devem ter, tá? A gente sempre pede também, se você vai convidar alguém para ir no galeto, explique para as pessoas o que pode e o que não pode. Por exemplo, não pode fumar lá dentro da chácara. Já deu de irmãos aqui, convidar outras pessoas para ir, a pessoa chegar lá, dar uma voltinha ali atrás, ali nas árvores, quem conhece a chácara sabe do que eu estou falando, e puxar uma carteira de cigarro e acender um cigarro. Não dá, entendeu? Cara, cigarro é lá fora da chácara, fora do pátio da chácara. E não é nem ali na porteira, porque ali ainda é do seu Ricardo, e eu tenho certeza que o seu Ricardo, como homem de Deus, também não quer pessoas fumando lá dentro do terreno dele. Então é lá do lado de fora, tá? E claro, isso precisa ser explicado com muito cuidado, não assim do jeito que eu estou falando, tá? Precisa ser explicado com muito cuidado para os visitantes. Olha, irmão, lá a gente tem um cuidado assim com o cigarro, então se você fuma, você precisa sair fora do terreno da chácara para você fumar, tá? Cuidem também nos galetos, e até aqui na igreja ainda não, porque aqui a gente sempre tá bem perto, e sempre vem 2 ou 3 meninos só no culto, mas cuidem principalmente lá no galeto, porque lá às vezes você pode dar o acaso de ter chegado alguém no sábado lá, o cara está até meio banzo ainda da droga, e no domingo tem o galeto. E daí você deixa, às vezes, um celular ou uma bolsa lá em cima, lá, e sai, assim. Então, são cuidados que se devem ter. Por quê? Porque daqui a pouco você chega lá, o seu celular não está. E aí, quem foi? Daqui a pouco a gente vê o menino sumiu lá, desapareceu. Está entendendo? Não sei se... Queria pedir ajuda aí para o Marlon, não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa nesse sentido, assim. De algum cuidado que se deve ter. Gente, eu queria abrir assim, rapidamente, bem rapidamente, se alguém tem alguma pergunta, tá? Já vou passar aqui sobre internação, mensalidade, o que está precisando hoje na chácara, sobre os colaboradores,
os gastos, essas coisas, quem vai falar vai ser o Felipe semana que vem. Então, se você tem alguma pergunta referente a isso, você pode anotar ela aí, vir semana que vem de novo no culto de ensino e fazer ela para o Felipe. Se você tem algum assunto concernente às coisas que eu falei, por favor. Senão a gente ora e encerra. Vai, irmão, me apertou, cara. Porque não me chamou em particular, depois a gente conversava. O irmão ali fez uma pergunta assim, ó, se Jesus hoje voltasse em carne, e no exemplo que eu dei ali a respeito de nós mandar uma pessoa embora, será que Jesus mandaria isso, irmão? Tu levantou a mão, Thomas, é referente a isso? Ô gente, assim, ó, se a gente for entrar nesse assunto, esse assunto é um assunto muito polêmico, tá? Eu vou dar a minha opinião. Por exemplo, lá na chácara nós não temos um acolhido, nós temos vários acolhidos. E hoje, quando a gente vai acolher alguém lá, a gente quer muitas vezes acolher aquela pessoa e o nosso coração deseja acolher ela, só que nós não podemos deixar de pensar no grupo como um todo. Por exemplo, esses dias aconteceu de um rapaz que ele saiu de visita e recaiu. Recaiu, não apareceu mais. E então no outro dia, um dia depois que era do dia que era para ele ter voltado, ele nos ligou dizendo, cara, vacilei, recaí, passei a noite usando droga, eu posso voltar? Qual que vocês acham que era o desejo do meu coração? Acolher o cara, certo? Vamos ajudar o cara. Porém, nós acolhemos, tá? Só para deixar bem claro, a gente recebeu o cara de volta. Mas qual é o nosso medo? Por que a gente cogitou mandar o cara para outra chácara? Porque quando a gente acolhe alguém assim, que saiu, recaiu e volta, qual é geralmente o pensamento do grupo? Eu vou sair, se eu recair, eu posso voltar. Então, a gente sempre pensa no grupo como um todo. O nosso desejo é acolher, realmente abraçar, e a gente sempre tenta levar o cara a ficar. Porém, ele vai precisar se submeter. A mesma coisa no reino de Deus, né? Agora trazendo de uma forma espiritual. Deus como Pai é amor infinito, nada nos separará do amor de Deus, certo? Porém, para entrar no reino de Deus, tem algumas regras. Quando eu não as cumpro, no dia da volta de Jesus eu vou para o inferno. Deus vai mandar filhos para o inferno. Parábola do rico e do Lázaro. Quem conhece sabe do que eu estou falando. O rico chama Abraão de pai, ou seja, ele era da tribo de Israel, ele conhecia o Senhor, ele conhecia a lei. Está entendendo? Porém, ele foi para o inferno. E eu creio que Deus, né, uma vez o Leandro Vieira falou uma frase aqui que me marcou muito, que no céu, tá, que vai ser aqui na terra, nós entendemos isso pela palavra, não haverá mais choro, não, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, haverá só alegria abundante, gozo, porém haverá um que continuará lamentando por toda a eternidade, Deus pelas almas que foram para o inferno. Então isso para mim é muito forte, né? E Deus vai ter que não permitir que algumas pessoas que Ele ama e gostaria muito que elas vivessem a eternidade no céu, Ele não vai poder permitir que elas entrem no céu. Da mesma forma que nós, às vezes, infelizmente, querendo ajudar muito, não vamos conseguir permitir que algumas pessoas, por não querer se submeter as atividades ou as regras, permaneçam na comunidade, porque isso vai até afetar o tratamento dos outros acolhidos. Gente,
sei que o horário está vencendo, semana que vem eu creio que nós vamos ter mais tempo, porque o assunto do Felipe, ele ocupa um pouco menos de tempo, então a gente pode abrir até para perguntas que você talvez tenha hoje, tá? Anote as suas perguntas, as suas dúvidas, se te vir alguma coisa durante a semana na mente, corra lá, anote no seu celular e pergunte semana que vem, tá? Eu vou estar aqui e a gente vai tirar todas as dúvidas, tá certo? Vamos ficar de pé então para a gente orar? Baixe a sua cabeça, fale com Deus, ore pela chácara, ore por nós precisamos muito da sua oração, os meninos que estão lá, precisam muito da sua oração, é um trabalho que exige bastante de nós, existe muito do nosso emocional principalmente. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, Pai, em que estamos falando com o Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver como igreja. Porque se hoje temos esse trabalho, Senhor, é graças a Ti, Senhor. Obrigado pelo posicionamento, Senhor, de cada irmão na fé, Senhor, que tem nos ajudado. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, que tem semeado naquele lugar, não só de forma financeira, mas tem semeado orações naquele lugar, tem semeado ensino, tem semeado apoio, Senhor, nos dias das visitas lá. Nós sabemos, Pai, que quem edifica a casa é o Senhor, e se o Senhor não fizer, será em vão todo o nosso trabalho. E nós não queremos isso, Pai, por isso te pedimos, Pai, edifica a casa, Senhor. Edifica, Senhor, edifica-nos como a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá discernimento da Tua vontade, e não nos deixa nos mover, Senhor, de forma diferente da Tua vontade, Senhor. Nós queremos estabelecer a Tua vontade aonde nós estamos, na chácara, não só na chácara, Senhor, como nas células, como nesta cidade, como na nossa família. Queremos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, porque entendemos que quem faz é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus?